Hoje o nosso programa começa com um assunto bastante polêmico, que infelizmente vem acontecendo em nosso país, que é o trabalho infantil, onde mais de 3.600.000 de menores de idade, entre 5 e 17 anos, trabalham para ajudar em casa. Estamos aqui com a doutora advogada Mayla Costa e os alunos da Escola Municipal Benjamin Constante, de Rio Branco do Sul, Paraná, onde os alunos da escola estão trabalhando no projeto Peteca, com o tema #Juntos Somos Mais Fortes com o Trabalho Infantil. Essas alunas farão perguntas à doutora. Boa tarde. Eu sou a Lu. Eu gostaria de saber como o Conselho Tutelar deve agir quando tem a denúncia de criança trabalhando. Boa tarde. Bom, diante de uma denúncia de trabalho infantil, o Conselho Tutelar ele deve imediatamente levar ao conhecimento do Ministério Público, que é o órgão responsável, pela fiscalização da prática em tese do trabalho infantil. E também não exime o Conselho Tutelar de efetuar algumas diligências, tais como ir até o local para certificar e verificar se realmente naquele local está havendo o trabalho infantil como uma forma de exploração, certo? Então, o trabalho do Conselho Tutelar, basicamente, é levar ao conhecimento do Ministério Público e também de realizar algumas diligências. Então, é um trabalho em conjunto do Ministério Público com o Conselho Tutelar e demais entidades, tais como o CREAS, o CRAS, que também podem prestar todo o aparato ali, uma assistência psicológica, porque geralmente são famílias que estão sendo expostas a esse tipo de situação. Famílias em situações geralmente de muita pobreza. Boa tarde. Eu sou a Luísa e gostaria de saber por que no país onde tem o programa Bolsa Família, Fome Zero, ainda tem famílias em extrema pobreza e crianças trabalhando? Certo. Essa daí é uma questão bem subjetiva mesmo, porque assim, a expectativa do governo ao implantar, ao criar o programa Bolsa Família é exatamente esse, de erradicar o trabalho infantil. Por que as crianças se submetem ao trabalho infantil? Porque elas estão passando por situação de miséria, de extrema pobreza, então por isso que elas vão trabalhar. Aí a expectativa do governo ao implantar esse programa aí de Bolsa Família é justamente prestar uma assistência social para tirar a criança, certo? Só que daí o que acontece? Muitas pessoas falam que o problema do trabalho infantil, muitas vezes ele não está ligado à falta de renda, à falta de condições financeiras. Às vezes, muitas situações é cultura, é uma questão de cultura. Os pais, eles acham que eles estão contribuindo favoravelmente à criança. Eles têm aquela cultura de dizer que é melhor a criança trabalhar do que estar sem fazer nada na rua, exposto à marginalidade, o que está incorreto, o que está errado. Então, por isso que mesmo diante de ter esse programa do Bolsa Família, ainda existe o trabalho infantil por conta disso, porque muitas vezes ele não está ligado à renda e sim a uma cultura mesmo. Obrigada. Boa tarde, eu sou a Maria Clara e gostaria de saber da doutora quais os prejuízos que causa na criança quando cedo começam a trabalhar. Certo. Então, a criança que começa a trabalhar ali cedo e se expõe ao trabalho infantil, ela sofre diversas consequências em razão disso, tanto físicas como psicológicas. Físicas por quê? Porque, por exemplo, lá no semáforo, aquelas crianças que estão lá pedindo dinheiro no semáforo, elas estão trabalhando o dia inteiro no sol.
elas podem ser atropeladas, pode acontecer tantas situações ali com ela, ou aquelas que trabalham no campo, na lavoura, né? Então, as consequências físicas é nesse sentido, e as consequências psicológicas são diversas, inúmeras também. A criança, ela sofre uma perda muito considerável do rendimento escolar, isso quando a criança não abandona os estudos. Vocês viram lá que eu apresentei para vocês os dados, que é uma porcentagem muito grande de crianças que elas caem o rendimento escolar em virtude do trabalho porque elas alcançaram e posteriormente elas abandonam o trabalho, certo? Então, assim, as principais consequências são essas, né, físicas e psicológicas, e também a perda da convivência familiar. Ela perde de conviver de forma saudável com a família, ela perde de ter o tempo ali com a família para ficar sendo submetida a esse tipo de situação. Parabéns pela iniciativa dos alunos do município. Mas o trabalho não para por aqui. Alguns alunos da escola Benjamin Constant estão entregando seus panfletos no semáforo e nas lojas da cidade de Rio Branco do Sul. Vamos falar com o repórter Adil, que está acompanhando essa entrega. Boa tarde a todos os telespectadores. Estamos aqui no centro de Rio Branco do Sul, onde os alunos estão entregando o panfleto para a população, para que os mesmos se conscientizem dessa luta. Vamos até o comerciante. Boa tarde, meu nome é Maria Luísa. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Se você se depara com uma criança vendendo balas no areia, qual é a sua atitude? Olha, essa é uma situação muito difícil, muito constrangedora, porque criança, o direito dela é brincar e estudar. Então, a minha primeira reação seria ir à busca do Conselho Tutelar, né, que é o órgão da nossa cidade que vai cuidar das nossas crianças, para que ele tome as atitudes, as providências cabíveis. Porque provavelmente são os pais que estão deixando essas crianças, né, correndo risco, porque no sinaleiro a gente tem muitos carros, muito movimento, e o lugar da criança não é estar ali. Então a minha primeira atitude seria ir em busca do Conselho Tutelar, pedir ajuda para eles, para que eles tomem as providências cabíveis, e o que eu tiver no meu alcance para poder ajudar, eu estarei fazendo. Olá, senhor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O que você pensa sobre o trabalho infantil? Sobre o trabalho infantil. Sobre o trabalho infantil não deveria acontecer, porque criança tem que estudar e aprender, e brincar também, para que você melhore o seu desenvolvimento através das brincadeiras que você fazer, as brincadeiras saudáveis e infantis que você vai ter até você crescer um pouquinho mais, e quando você vai se preparar para o seu futuro, estudando e aprendendo. Quando chegar no seu futuro, para você poder enfrentar o mercado de trabalho com a tua aprendizagem que você tem lá atrás. Então, criança tem que brincar e aprender. Brincar, aprender e estudar. Tá bom? Muito bonito esse trabalho dessas crianças. Se todos se conscientizarem, quem sabe teríamos um mundo melhor. É com você, Maria Eduarda. É verdade o que esses alunos estão realizando com o trabalho infantil. É um gesto admirável. Obrigada, doutora Mayla Costa e os alunos pela presença. Quem sabe se todos nós, brasileiros, governantes, nos unir e juntos lutar contra essa crueldade. Então fica o tema, #Juntos Somos Mais Fortes contra o Trabalho Infantil. Deus abençoe a todos.